Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Eu preguei essa mensagem ainda esse ano e hoje eu estava numa luta muito grande eu tinha algumas mensagens e eu estava lá, olhar, sabe quando parece que nada fala e, que coisa horrível isso daí. Eu saí de manhã com a minha esposa, com a tia Mica, saímos, um monte de coisa, e o meu coração angustiado. Fui na feira cristã e o coração angustiado. Aí vim voltando ouvindo o jogo do Santos, o coração mais angustiado ainda. Que timinho feio que está o Santos. e aí eu fui, Senhor, fala comigo. E Deus realmente trouxe uma paz no meu coração. E eu creio que o Senhor tem algo para você, para a minha vida também. Eu queria falar sobre um cego. Um cego que tinha visão. Muitas vezes a gente não tem a visão correta. A gente pensa que sabe de muita coisa, a gente tem conhecimento. Às vezes a gente está numa turma. O Jefferson dava o seu testemunho, ele falava dos amigos, né, entre aspas. E os amigos junto dá força, até para fazer besteira, né? E às vezes a gente parece que sabe das coisas, mas a gente está totalmente perdido. E essa história deste homem fala de um cego, mas que ele tinha visão, ele tinha uma esperança no seu coração. E o Senhor mudou a história deste homem a partir do momento que ele tomou uma decisão. A partir do momento que ele falou, não, eu não vou perder essa oportunidade. Talvez, meu irmão, você veio essa noite convidado, veio desanimado, veio como um culto normal de sábado, veio talvez motivado por outras coisas, pelos amigos, talvez até, né, uma namoradinha, falou, vamos lá, quem sabe, qual a tua motivação? Mas o fato foi o Senhor que te trouxe. Você acredita nisso? Foi o Senhor que te trouxe, o Senhor que te conduziu até aqui. Por mais que você ache que seja a motivação A ou B, de fato, foi o Senhor que te trouxe. Abra lá, Marcos capítulo 10, vamos ler do versículo 46 até o 52. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos 10, de 46 a 52. E foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar e disse, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe então Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. O que aprendemos com esse homem chamado Bartimeu? Primeira coisa, o fato de citar o nome dele, o nome do seu pai, é porque Bartimeu, na igreja primitiva, ele se tornou um homem muito importante, um homem influente no evangelho, um homem que se tornou uma potência nas mãos de Deus e fez a diferença naquela sociedade que ele vivia. Mas a verdade, quem era Bartimeu? Ele era um cego, ele era um mendigo, e ele vivia da mendigância, do dinheirinho que o pessoal com dó dava para ele. Essa era a situação dele.
cego, mendigo, sentado à beira do caminho, sem poder ver. Alguém tinha que levá-lo todos os dias ali naquele ponto, e ele ficava durante todo o dia mendigando o pão. E amados, quando eu vejo essa situação, eu vejo a nossa condição sem Jesus, cego, mendigando a atenção das pessoas, mendigando paz, mendigando vida, mendigando alimento, mendigando alegria. A mesma situação, sem Jesus nós somos como Bartimeu, cego, pedinte, na beira do caminho, sem esperança, sem futuro. O que vai acontecer? Sem Jesus nós somos assim. Segunda coisa que me chama a atenção é que mesmo nessa condição, ele não estava acomodado naquela situação. Ele queria sair daquilo. E sabe, muitas vezes nós nos acomodamos à nossa condição, muitas vezes à nossa miséria. E o Senhor não quer isso para você, meu querido. Você não foi criado para se acomodar. Tá tudo bem. Está lá a lâmpada, né, a lâmpada queimada. Passa 1 mês, 2 meses, 1 ano. O cara vai, se acomoda. Diz aí os entendidos que se você pegar um vaso sanitário e colocar no meio da sala, primeira vista vai chamar atenção, vai te incomodar. Meu Deus, esse vaso aqui, o que está fazendo aqui? Passou 2 dias, 1 semana, 1 mês, daqui a pouco é normal. Você senta nele, faz uma plantação, põe uma flor lá, se acomoda. Só que esse homem, apesar de ser cego, de ser mendigo, ele não estava acomodado. Quando ele soube que era Jesus que estava passando, ele clamou. Clamar é o seguinte, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritou, ele chamou a atenção: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. No versículo 47, ele gritava. E é muito interessante, porque Jesus, ele entrou em Jericó e estava saindo ali era a saída. E Jesus nunca mais voltaria ali. Ele não perdeu a oportunidade, ele não estava acomodado. Eu estou falando de vida, de Jesus, mas quantas coisas você, meu irmão, que já tem Jesus e você se acomoda, e a bênção passa, e você está lá, né? Tem um hino bem antigo, um cântico, que diz assim: eu quero trabalhar para o meu Jesus. Então diz a história que o cara, ele cantava essa música todo dia, só que balançando numa rede. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, né? Então o cara se acomoda. E meu irmão, Deus tem coisas grandes e maravilhosas para a tua vida. Não esteja acomodado. Sabe aquela frase: para mim não dá, não tem mais jeito, já passou o meu tempo, estou muito velho, ou sou muito novo, já era, não dá. Não se acomode, querida, não se acomode. Terceira coisa que eu vejo nesse texto, que me chama a atenção, é que, para variar, ele teve represália, ele teve impedimento, a pressão do grupo, para que não conhecesse a Jesus de fato. Quantas vezes você foi pressionado a não vir à igreja? Quantas vezes te pressionaram: não, você está muito fanático, meu querido, você está lendo muito a Bíblia, pô, você só fala de Jesus, só vai nessa igreja, pelo amor de Deus, para com isso, vai viver a vida. Você estava sem paz, estava destruído, estava uma vida miserável. Aí quando você saiu, alguém chega e fala: oh, vai curtir a vida, sabe, volta, poxa vida, volta para aquela vida. Então,
ele teve impedimento. Agora eu te pergunto, quais os impedimentos que têm se levantado para você não conhecer a Jesus? E quando eu digo conhecer, não é só de ouvir falar, é conhecer, ter contato, ter intimidade. Eu sempre uso o exemplo do Pelé. Quem conhece o Pelé aqui, o rei do futebol? Quem conhece Pelé? Não. Quem já viu Pelé? Quem sabe quem é Pelé? Vocês sabem, não é possível. Sabe quem é o Pelé? Não. Levanta a mão então, miserável. Obrigado. Pensa que é pegadinha, né? Não é. Agora, quem já tomou café com Pelé? O café da manhã? Tem um aqui. Você tomou café com Pelé? Não é. O café Pelé. Isso é pegadinha. É uma piada fraca essa aí. Hein? Café. É café caboclo que tem aquela. Então você tomou o café Pelé. Bonito, né? A gente conhece o Pelé, fala do Pelé. O Pelé jogava muito, mas quando ele fala besteira, né? Tem todas essas coisas. Agora, quem tem intimidade no fato de conversar com o Pelé? Tem um casal aqui na igreja que a moça, ela é secretária do Pelé. Então, quando ela está no culto, eu falo para ela, você não vale. Porque ela conhece o Pelé, né? É secretária. Mas a gente pode conhecer as pessoas. Neymar, por exemplo, o famoso maldade, né? Todo mundo conhece o Neymar. Pô, Neymar lá de Santos, começou tal, lá de São Vicente, morava em São Vicente e tal. Mas intimidade, conversar, tirando o Ada, né? O Ada é amigo do Neymar. Mas o fato é que conhecer Jesus, sabe, quais os impedimentos que têm se levantado para que você não conheça Jesus, para que você não tenha essa intimidade com o Senhor, para que você não converse com Ele, para que você não abra o seu coração, para que você não confie em Jesus, porque a falta de fé é falta de confiança, é falta de confiar em Jesus, quando você começa a tentar resolver os seus problemas com a tua força, da tua maneira, do teu jeito. O Vidão, né? O Vidão, cadê o Vidão? O Vidão está dando testemunho lá de que ele tentou resolver a questão do vício do álcool do jeito dele. Não, só vou beber final de semana. Mas segunda-feira já estava tremendo. De manhã ele acordava tremendo. Ai, falta 5 dias. Ai, falta 4. Né? Porque na nossa força a gente não consegue. Então existem impedimentos que se levantam para te atrapalhar de conhecer Jesus. Sempre vai ser desse jeito, porque o nosso adversário, o nosso inimigo, ele não está contente com as nossas vidas. E o alvo de Satanás é matar, roubar e destruir. Ele quer matar os seus sonhos, ele quer roubar a tua vida, ele quer destruir você. Então sempre vão se colocar impedimentos, situações para que você não seja íntimo de Jesus, porque a partir do momento que você se torna íntimo do Senhor, você tem bênçãos, você tem vitória, você tem libertação, você é mais do que vencedor. Quarta coisa que eu vejo nesse texto é que ele estava decidido, ele não se importou com a multidão, havia entusiasmo nesse moço, ele não se importou se o pessoal mandou ele calar a boca, fica quieto, ceguinho, ceguinho. Provavelmente ninguém chamava ele de Bartimeu, chamava do apelido, ceguinho, mendigo, fica de boa aí, meu. Mas ele não se incomodou, ele estava entusiasmado. Ele dizia, aqui a palavra não fala, mas o clamor dele estava dizendo o seguinte: eu preciso dessa salvação que só o filho de Davi pode dar. Eu quero ver Jesus, eu quero ver a vida. Ele não se importou, ele venceu a multidão, ele venceu a pressão do grupo, ele venceu a incredulidade, ele venceu os amigos, entre aspas. Ele gritava cada vez mais alto, ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim.
E quando ele dizia essa frase, parece uma frase comum, mas era uma frase que tinha um sentido muito importante. Quando ele disse Jesus, filho de Davi, ele estava dizendo: Jesus, tu és o Salvador, tu és o único que pode salvar, tu és o prometido de Deus, ou é o Senhor que veio para salvar a humanidade. Quando ele gritava: Jesus, filho de Davi, tu és o que foi prometido nas profecias há muitos anos atrás, eu confio em ti. Esse era o grito de Bartimeu. Ele estava entusiasmado. Em quinto lugar, ele sabia o que queria. Você sabe o que quer? Pergunta para quem está do seu lado. Você sabe o que você quer? Ele sabia o que queria. Ele gritava: tem misericórdia de mim. Ele estava gritando: eu não aguento mais. Eu vi o pessoal está muito preocupado com o índice de suicídios, principalmente no estado de São Paulo. E eu estava ouvindo um especialista falando sobre isso. Ele falava que as pessoas, até que sobreviveram ao suicídio, e mostra que a pessoa, ela não quer morrer. Quando ela vai, como assim? Ela quer, na verdade, acabar com aquele sofrimento, aquele vazio, aquela angústia. Então o diabo vai e incomoda para a pessoa chegar naquele momento. Eu vi um testemunho de um médico aqui da igreja, uns anos atrás. Ele atendeu um caso de um rapaz que tentou suicídio com soda cáustica. E ele tomou a soda cáustica e quando ele engoliu, ele se arrependeu. E ele tentou, mas a soda foi rasgando e queimando. Ele sobreviveu, porquanto que ele contou o testemunho para o médico, Dr. Guaciro. O Dr. Guaciro ainda pôde falar do amor de Deus para aquele moço. Mas ele falava: olha, eu ouvi uma voz: se mata, acaba com a tua vida, não tem mais jeito. Olha, você vai acabar com esse sofrimento. Mas quando ele tomou a decisão, o diabo saiu de cena. E ele falou que não ouviu mais a voz. E aí veio o arrependimento. E é isso que o diabo faz. Ele quer tirar a tua vida, ele quer tirar a tua paz, ele quer tirar o teu ânimo, ele quer te desviar do Senhor. Ele quer roubar a tua esperança. Ele vai mostrar: não, a tua saída é essa. Mas Bartimeu sabia o que queria. E ele disse: tem misericórdia de mim. Em sexto lugar, Jesus mandou que os mesmos que mandaram ele se calar o chamassem. É como se Jesus dissesse: ele está certo. Os caras mandando ele calar, cala a boca, é o Jesus, dá um tempo, ceguinho, fica de boa. Os mesmos que mandaram calar foram os mesmos que voltaram: ele está te chamando. Jesus estava dizendo: ele está certo, é desse jeito, é clamando, é chamando, é pedindo, porque Jesus sempre nos ouve. Amém, querido? Você pode se alegrar com isso? Jesus sempre te ouve. Jesus sempre vai te ouvir. Por maior que seja o teu sofrimento, por maior que seja o teu desespero, Jesus vai te ouvir. Ele vai te libertar, ele vai mudar a tua história. Nós ouvimos aqui os testemunhos. Jesus tem poder para libertar. Ele te ouve. Sétimo lugar, ele lançou a capa, sabe? A capa para aquela cultura era algo muito importante. Aquela capa é que ele deitava, que ele ficava sentado, aquela capa que protegia da tempestade de areia, aquela capa protegia da chuva, mas ele abriu mão do que era importante, era a sua característica. O fato dele usar a capa, ele estava dizendo o seguinte: eu sou cego. Um teólogo estava lendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa sobre esse texto, e o teólogo diz que Jesus, ele perguntou: o que queres que eu te faça?
E até vira piadinha, né? Pô, Jesus era gozador. Chegar para o cego e falar, pô, o que você quer que eu faça? Pô, brincadeira. Mas na verdade, quando ele lançou a capa e foi conversar com Jesus, ninguém sabia mais que ele era cego. Era uma multidão. Então quando Jesus perguntou, o que você quer que eu faça? Jesus sabia que ele era cego. Jesus sabia o que ele queria, mas para a multidão poder ouvir, para a multidão poder saber que Jesus ia fazer um milagre. E que da mesma forma que Jesus fez um milagre na vida de Bartimeu, ele podia fazer na vida de cada um que cresce, inclusive na tua, inclusive na nossa. O que você quer que eu te faça? A gente já parou para pensar que Jesus nessa noite está dizendo para você: o que você quer que eu te faça? O que você precisa? Qual a tua necessidade? Ele lançou a capa. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Em oitavo lugar, me chama a atenção, e agora é o último ponto, para a gente terminar. Ele levantou com um salto e foi até Jesus. Entusiasmo, querido. Eu quero Jesus, eu quero a vida. Havia alegria, houve iniciativa. Eu lembro sempre, quando leio esse texto, eu lembro de um pastor, um amigo nosso, que sempre que vai pregar, e ele é chamado para pregar, ele dá um salto do lugar e vem, sabe, como se fosse travar uma batalha. E isso me inspira. Quando eu vejo esse homem, e algumas vezes que ele pregou aqui na igreja, eu vejo isso me inspira. Dizer o seguinte: eu vou falar de Jesus, eu vou falar do Deus dos deuses, eu não estou de brincadeira. Ele deu um salto porque ele foi diante de Jesus, ele foi naquela certeza, pela fé, a minha vida será transformada. Eu creio que Jesus é o filho de Davi, por isso, Senhor, tem compaixão de mim, muda a minha história. Ele teve entusiasmo. Na vida com Jesus é assim, não importa a luta, a dificuldade, Ele nos capacita, Ele cura as nossas feridas. As feridas da alma, as feridas emocionais, Ele cura. Ele é poderoso para curar. Em 1981, eu me converti. E havia um vazio no meu coração muito grande. Que nada, as baladas, bebida, nada preenchia o vazio do meu coração. Eu cheguei na igreja, eu cheguei mal, mas eu tinha uma visão. Eu creio que esse Deus pode mudar a minha vida. Em janeiro de 1981, eu entrei numa igreja como essa, sem esperança, porque eu não tinha esperança em mim mesmo. Mas quando foi pregada essa palavra, como Bartimeu, eu não dei um grito, mas o meu coração gritava: eu preciso desse Jesus, eu preciso desse Jesus, eu quero esse Jesus. E quando o pastor fez o desafio, eu fiquei em pé, porque eu quero, eu preciso, eu creio que Ele pode mudar a minha vida. E aquela palavra para mim foi tão especial, foi tão tremenda, que eu pensei: vai levantar a multidão e vai todo mundo para frente. A igreja estava lotada, eu estava mais ou menos no fundo, e eu levantei e pensei: vai todo mundo levantar. Só eu levantei. Mas também não me importava, porque houve um entusiasmo. Eu precisava dessa mudança. Eu confiei, eu acreditei. E sabe o que aconteceu? Eu saí naquela noite com aquele vazio totalmente preenchido.
A falta de paz foi embora, o vazio, a angústia, porque Jesus, ele entrou. Da mesma forma que ele foi para Bartimeu, ele trouxe visão a Bartimeu. Bartimeu começou a enxergar, e Bartimeu começou a ter uma vida diferente, e imediatamente ele seguiu Jesus. E imediatamente eu segui Jesus. E de 81 a 2018, hoje é dia 5, né? Ou é 4? Janeiro de 81 a 4 de agosto de 2018, eu tenho seguido Jesus. Alguns momentos desanimado, alguns momentos meio quebrado, mas nunca deixei de seguir esse Jesus, porque ele mudou a minha história. E eu quero deixar um desafio para você, para mim também, que na minha condição, na nossa condição de pecadores, miseráveis que nós somos, miseráveis porque em nós mesmos não temos saída para a nossa vida, porque se não for Jesus, a gente está frito. Eu preciso de Jesus, e eu não quero me acomodar. Às vezes a situação, a pressão, a luta, a tristeza, a angústia, uma enfermidade, uma perda, ela pode trazer uma acomodação. Eu não vou me acomodar. O desafio que eu vejo nesse texto é o seguinte: na minha condição de miserável pecador, eu quero Jesus, eu não vou me acomodar, eu não vou me intimidar com os impedimentos, eu vou enfrentar as barreiras, no nome de Jesus. Bartimeu sabia o que queria, e você? O que você quer? Você quer confiar no Senhor? Você quer enfrentar os impedimentos? Você quer ir para cima, não se acomodar? Jesus é o mais importante da minha vida, e hoje eu vou até Jesus. Só Ele pode me curar. Eu estou falando da minha experiência, eu creio que Deus está falando contigo. É um desafio. Você vai continuar com essa vidinha de falta de paz, de vazio? Eu não aguento mais, eu quero me matar. Sabe o que vai acontecer se você se matar? Você vai para o inferno, mano. Você quer ir para o inferno? Quem quer ir para o inferno, levanta a mão. Nem eu. Ninguém. Mas você vai se entregar. Eu vou até Jesus, porque só Ele pode restaurar a minha alma, os meus sonhos, meu lar. Quem sabe o teu casamento está quebrado, Ele pode restaurar. Ele pode restaurar a tua visão, como Ele restaurou a visão de Bartimeu. Ele estava sem visão, e ele foi restaurado. Teu ministério, aquilo que Deus te deu há tanto tempo atrás, e hoje você está sem Ele, Ele quer te dar de volta. Teu filho, você está perdendo o teu filho, você está sentindo que teu filho está saindo entre os dedos da tua vida, traz de volta no nome de Jesus. Não se acomode, não se acomode a situação. Você está perdendo teu filho para o mundo, em nome de Jesus, clame. Conversava com um casal aqui da igreja, com pai especialmente, e perdendo o filho, e eu falei: vamos clamar. E ele tomou uma decisão. Ele falou: eu estou orando, eu e minha esposa estamos orando, estamos jejuando. E o Ada atendeu a pessoa essa semana, filho voltando. Sabe, amados, a gente não pode abrir mão, não. Você tem sonhos, corre atrás. Até aquele sonho mais bobo. Sabe aqueles sonhos bobos que a gente tem? Eu queria conhecer a Disney. Até esse sonho bobo Deus pode te dar. Eu falo bobo porque maior do que conhecer a Disney, você pode conhecer o céu.
Não é que você vai morrer agora e vai para o céu, mas conhecer o céu no sentido de ter a vida espiritual com Deus. Ah, eu quero casar. Meu irmão, olha para mim. Dá uma olhada bem para mim. De perfil, ó. Não, de costa não. Eu casei. Sabe, amados, o desafio é esse. Deus tem algo para a sua vida. Não desanima. Não se acomode. Ah, mas eu pisei na bola, eu saí fora, eu me desviei, eu estou... Deus é maior. Bartimeu não tinha esperança. Ele era um cego, ele era um mendigo, ele estava na beira do caminho, ele já era conhecido, era o ceguinho ali da saída de Jericó. Mas ele não desistiu. Ele teve entusiasmo. Eu fico imaginando que, aí eu estou viajando, mas eu fico imaginando que Bartimeu ele ficava pensando, um dia esse Jesus vai passar aqui. O dia que ele passar, mano, eu vou me agarrar nele. Ele não deixou passar, ele gritou. E sabe o mais legal da história? Jesus, ele não passa batido, ele te ouve. Na sequência desse texto, não aqui nesse evangelho, mas no outro evangelho, Jesus vai embora e entra. E um outro camarada também queria ver Jesus, chamado Zaqueu. E Zaqueu não está gritando, Zaqueu está em silêncio. Pelo contrário, ele ficou meio que... ele foi abafado pela multidão, como Bartimeu. Mas me chama a atenção que no caso de Bartimeu, ele gritou, não quis nem saber. Zaqueu estava quietinho, mas o coração dele gritava. E assim como Jesus ouviu o grito de Bartimeu, Jesus também ouviu o grito do coração de Zaqueu. Você sabe que Jesus está ouvindo o clamor do teu coração. Você não teve talvez essa pegada de Bartimeu, talvez nem ia combinar de sair gritando aqui Jesus, mas talvez o teu coração está gritando, eu preciso de paz, eu preciso de esperança, eu não aguento mais, eu quero mudar de vida. Meu filho é o meu pai, é a minha mãe, é o meu casamento, é a minha esposa, é o meu marido, são os meus sonhos, é a minha profissão, é a minha vida. Jesus está ouvindo, mas Ele pergunta: o que você quer? Ele quer atuação. Eu preciso, a tua decisão, eu quero. Eis que estou à porta e bato. Essa é a graça maravilhosa de Jesus, que Ele bate no coração, na porta de todo mundo. E se você ouvir e abrir, Ele vai entrar, Ele vai mudar, Ele vai transformar a tua história. A vida de Bartimeu nunca mais foi a mesma. Ele se tornou Bartimeu, filho de Timeu, servo influente da igreja de Jesus. Ele se tornou um pregador do Evangelho. Ele se tornou uma pessoa influente na igreja, porque ele creu. Ele de um salto, ele foi para Jesus. E Jesus mudou a história dele. O que queres que eu te faça? Jesus está perguntando: o que você quer? O que você precisa? Feche teus olhos. Deus está falando ao teu coração. Se você deseja, como Bartimeu, Senhor,
tem misericórdia de mim. Vai ficando em pé no teu lugar. São vidas, histórias, situações. O Senhor quer mudar a tua vida. Como Bartimeu, a gente pode fazer a oração dele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Declare isso no teu lugar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muda a minha vida. Muda a minha história. Eu não consigo, eu não tenho força, mas eu confio em Ti, em nome de Jesus. O Senhor está falando ao teu coração. Vem até aqui à frente. Quero orar com você aqui, em nome de Jesus. Você que crê, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vem. Mesmo você que já tem Jesus, vem aqui. É uma coisa muito séria que você está vivendo. E o Senhor, Ele tem poder para mudar, para restaurar, para transformar, em nome de Jesus. Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para transformar. Ele é poderoso para mudar. Não importa o que seja, Ele sabe. Ele sabe. Bartimeu, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, muda a minha história. Jesus, filho de Davi, muda a minha família. Jesus, filho de Davi, abre as portas, Senhor. Ele tem poder, em nome de Jesus. Filho de Davi, Aleluia. tem compaixão de mim. Aleluia. Toca nos meus olhos. Faz esse cântico a tua oração. Faz as escamas caírem. Jesus, filho de Davi, filho de Davi, tem compaixão de mim. Em nome de Jesus, toca, Senhor. Toca nos meus olhos. Senhor. Faz milagres, Senhor. Abre as portas, Senhor. Pois quero te ver, te ver. Opera Quero milagres. te ver, Liberta, te transforma. ver. Quero te Abre as portas. Em nome de Jesus. Restaura os lares. Restaura as Quero te famílias. ver. Faz um milagre no meio do teu povo. Salva, transforma. Toca nos Liberta. meus olhos. Abençoa, Pai. Restaura. Faz a tua obra em nome de Jesus. Pois quero te Abençoa. ver, te ver. Faz Quero milagres te em nome de ver, Jesus. te Em nome ver. de Jesus. Quero Eu te creio. ver. Restaura, Pai. Restaura em nome de Jesus. Eu quero te ver. Toca nos meus olhos. Toca na minha vida. Toca no meu coração. Toca nos meus olhos. Eu quero te ver, Senhor. Mas as escamas caírem. Aleluia. Querido Deus e Pai, eu quero apresentar cada vida diante de Ti. Tu conheces, Senhor, os corações. Tu sabes, Senhor, de tudo aquilo que está sendo apresentado. Tu conheces, Senhor, as lágrimas que estão rolando dos olhos. Tu conheces, Senhor. Tu és poderoso para transformar. Tua palavra diz que o Senhor transforma o nosso lamento em festa. O Senhor transforma o nosso choro em alegria. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Tu és poderoso para transformar. Tu és poderoso para restaurar. Tu és poderoso para libertar. Tu és poderoso para curar. Em nome de Jesus. Tu és poderoso para perdoar. Liberta do pecado, Senhor. Liberta do vício, Senhor. Liberta, liberta. Restaura, Pai, restaura, restaura, restaura. Restaura o lar, restaura a vida. Converte o coração. Dá nojo, Pai,
ao vício, dá nojo à bebida, dá nojo às drogas, dá nojo, Senhor, dá nojo, Senhor, ao pecado, dá nojo, Senhor. Liberta, liberta, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos te ver, Senhor. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, 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 clame a Jesus, 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 muda, Senhor. Jesus, transforma, cura, Senhor. Jesus, salva, liberta, Pois quero toca. te ver, Jesus, te ver, Jesus, quero Jesus. te ver, te ver, quero te ver. Eu quero te ver. Pois quero te ver. Eu quero te ver. Toca nos meus olhos. Pois quero te ver, te ver. Eu quero te ver, te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Toca nos meus olhos, pois quero te ver. Eu creio, Senhor, no milagre que o Senhor fez nessa noite. Eu creio, Senhor, na operação de maravilhas e milagres que o Senhor começou a fazer nessa noite. Eu creio nas vidas libertas, nas vidas transformadas, nas vidas perdoadas, nas vidas restauradas, no nome de Jesus. Aquele filho que foi apresentado aqui, eu creio na libertação. Eu creio na salvação. Pai, eu creio na consagração dessa criança, que hoje não é mais criança, mas quando criança foi consagrada ao Senhor. Eu creio, Pai, na mudança. Eu creio na restauração deste lar, deste casamento. Eu creio, Senhor, na paz que há nesse coração angustiado, que entrou sem razão de viver e está saindo cheio de paz. Eu creio, eu tomo posse no nome de Jesus. Nome de Jesus. Eu abençoo, Pai, essas vidas, no nome de Jesus.